Fico feliz de poder retornar a essa igreja, visitar os irmãos, cultuar com os irmãos. Para quem não sabe, sou filho do Rogério e da Jaqueline e eu fui criado nesta igreja. Aqui a gente se casou, ficamos mais um ano aqui e nos mudamos para outra congregação lá no São Judas, a qual Deus nos tem usado. Porém, somos frutos dessa casa e eu creio que a obra do Senhor vai continuar fazendo muitos e muitos frutos para a honra e glória do nome dele. Quero deixar uma palavra à igreja no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21. Quero ler 5 versículos, do 1 ao 5. João 21, 1 vai dizer assim: Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. Eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: Não, até que. Irmãos, o encontro de Jesus com Pedro se dá numa pesca, a pesca maravilhosa. Quando Pedro, juntamente com os 2 filhos de Zebedeu, eles pescam a noite toda e não conseguem angariar nenhum tipo de peixe nas suas redes. A Bíblia diz que Jesus se aproxima do barco deles e diz para que eles vão até o mar alto para lançar a rede novamente. A gente conhece a história, eles lançam a rede novamente e ali eles recolhem grandes peixes. A rede quase até se rompe, o barco quase até afunda de tantos peixes que eles pescaram após as palavras de Jesus. Quando Pedro se depara com essa situação, depois de ter pescado a noite toda, sendo um pescador profissional, mas depois da palavra de Jesus ele obedece, o milagre acontece, ele se cai de joelhos e diz: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não temas, de agora em diante você será pescador de almas. A Bíblia diz que eles deixam todo o negócio de pesca e eles seguem a Jesus, até que eles começam a seguir Jesus por 3 anos na terra, até que chega um momento em que Jesus ele é crucificado e morto, e quando ele é entregue na mão dos homens, nós sabemos que Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, mas para aqueles que conhecem um pouco mais profundamente a história, sabem que Pedro ele havia prometido para Jesus: Senhor, todos podem te deixar menos eu. Senhor, todos podem te negar, todos podem te abandonar, mas eu não. E Jesus já havia avisado Pedro que antes mesmo que o galo cantasse, ele iria negá-lo. Mas Pedro, mesmo assim, ele nega Jesus. E agora aqui, nesse texto que a gente leu, parece o mesmo cenário, mas é outro cenário. Eles pescam a noite toda também e não conseguem trazer nenhum peixe em suas redes. E novamente Jesus está na beira do mar, Jesus está na praia. Só que aqui há um detalhe que me chamou a atenção. Jesus aparece na beira do mar pela manhã. O apóstolo João ali é enfático no versículo 3, dizendo que eles pescaram a noite toda. E no versículo 4 ele diz: Porém, ao clarear da manhã, Jesus aparece na praia. Eu vejo aqui que depois de um cenário catastrófico, frustrante, decepcionante, há um porém na vida deles. E qual é esse porém? Jesus apareceu no cenário onde eles estavam. Já teve alguém que entendeu essa palavra aqui nessa noite? Depois de um cenário catastrófico na sua vida, frustrante, decepcionante, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã Jesus aparece na sua vida.
aleluia, para mandar você se animar e lançar a rede novamente. Jesus aparece com uma pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem não. Só que antes de Jesus fazer a pergunta, João também diz que eles não perceberam que era Jesus naquele cenário. E assim muitas vezes acontece em nossas vidas. Nós estamos tão decepcionados com o que estamos vivendo que a gente não consegue enxergar a mão de Deus nos pequenos detalhes. Eles não perceberam que era Jesus. E quando Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles respondem não. Ou seja, a fome estava dentro deles. Estavam famintos, estavam vazios. E quando a gente não percebe a presença de Deus em nossas vidas, nos pequenos detalhes a gente fica vazio. A gente fica com fome. Nós ficamos pobres espiritualmente. Aleluia. Mas Jesus, mesmo vendo essa situação na vida deles, Jesus não desiste. Ele fala: lancem a rede de novo do lado direito e vocês vão encontrar peixes. A Bíblia diz que assim acontece. Eles lançam a rede novamente. Então, quando eles estão puxando a rede para a beira da praia, lotada de peixes, no versículo 8, a Bíblia diz que eles chegam na praia e tinha ali uma fogueira, peixe e um pouco de pão. Sabe o que isso significa? Eles não tinham fogueira, eles não tinham peixe, mesmo tendo pescado a noite inteira, e muito menos tinham pão. Mas Jesus tinha fogueira, Jesus tinha peixe, Jesus tinha pão. O que nós não temos, Jesus ele pode nos dar. E a Bíblia diz que Jesus falou para eles o seguinte: traga um pouco desses pães, desses peixes que vocês acabaram de pescar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, Pedro, você pode ter me negado, mas o seu trabalho ainda é útil na minha vida. O seu trabalho ainda é útil para mim. E aí Jesus então ele chama os discípulos e diz: olha, venham e se aproximem. Só que ninguém tinha coragem de perguntar quem que era Jesus. Todos já sabiam nesse momento quem era ele, mas ninguém tinha coragem de perguntar: quem és tu? Ninguém tinha coragem de perguntar para Jesus quem ele era. Mas no versículo 13 a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Aqui há um contraste entre o medo do homem e a vontade de Deus. Nós temos medo de perguntar para Jesus quem ele é, de se aproximar de Jesus. Mas Jesus viu o nosso medo e se aproxima de nós. Porque o que ele quer de nós é relacionamento. Jesus não estava interessado em quantos peixes Pedro podia dar para ele. Ele pediu para Pedro pescar, pediu, mas ele não estava interessado em quantos peixes Pedro podia dar para ele. Jesus estava interessado na pessoa de Pedro. E eu tenho algo para te dizer aqui nessa noite. Eu não sei se você veio atrás de uma resposta ou você veio aqui só por vir, mas Jesus está interessado na pessoa que você é. Ele está interessado em você. E ele está dizendo assim: